Bem-vindos. Queria agradecer todos os parceiros aqui presentes nessa nossa painel de renda fixa internacional. Primeiramente, queria agradecer a Isabela Nunes, do JP Morgan Asset. Queria agradecer o Daniel Menoni, da Allianz, e o Luiz Oliveira, da Pinco. Primeiramente, queria pedir para cada um se apresentar e se introduzir aqui na nossa live, para quem estiver assistindo saber quem que está presente aqui, por favor. Pode começar por você, Isabela. Obrigada, Arthur, pelo convite. Olá a todos. Vamos lá, eu sou Isabela Nunes, responsável pela área comercial do JP Morgan Asset Management aqui no Brasil. Acho que muita gente conhece o banco, eu represento aqui o braço de gestão de recursos. Hoje o JP, no mundo inteiro, a gente administra mais de 2,5 trilhões de dólares, sendo 1,5 trilhão só em renda fixa e fundos de caixa, liquidez das grandes empresas. São mais de 1.000 profissionais de investimento, é uma casa muito sólida, acho que essa que é a grande mensagem. E o diferencial, eu diria que é essa capilaridade e a profundidade da nossa equipe de pesquisa nos principais centros financeiros do mundo. Hoje, o nosso objetivo aqui no Brasil, do JP, eu sempre falo, eu gosto de falar, é conectar o investidor brasileiro às nossas melhores estratégias globais através de veículos locais. Então, investimento no exterior tem ganhado bastante relevância no mercado, né, e traz inúmeros benefícios para o investidor local, que é o que a gente vai conversar aqui hoje. Então, acho que esse é o nosso grande objetivo, é fazer o investidor brasileiro investir melhor. Obrigado. Daniel, por favor. Obrigado, Arthur, e obrigado à XP por organizar esse painel. Eu sou Daniel Menoni, eu trabalho para a Allianz Global Investors. A gente é a gestora de ativos do grupo Allianz. A Allianz é conhecida no Brasil pela parte de seguros, a gente é a gestora de ativos, faz parte da seguradora. A gente tem presença global, com escritórios físicos em 25 países, e administramos aproximadamente uns 710 bilhões de dólares. O nosso foco principal como gestores de ativos é a gestão ativa. A gente acredita fortemente que a gestão ativa agrega valor. Nossos fundos têm diversas classes, a gente tem fundos de renda fixa, renda variável, multimercados e alternativos. E a nossa presença como gestora de ativos no Brasil é relativamente recente. A gente lançou o nosso primeiro fundo em 2020 na plataforma da XP, o nosso Income and Growth, que é um fundo multimercado, tendo 1/3 de títulos americanos high yield, 1/3 de títulos conversíveis e 1/3 de ações americanas, também com foco nos Estados Unidos. Então, o nosso foco na parte, especialmente de gestão ativa, neste caso, é a parte mais de crédito corporativo nos Estados Unidos. E, obviamente, estamos super interessados em dividir aqui o painel, tanto com o Luiz e com a Isabela, para contar e para falar desse mercado de renda fixa internacional, que é tão interessante e, obviamente, de certa forma, tão complementar para o mercado de renda fixa brasileiro. Obrigado, Daniel. Luiz, por fim, por favor. Oi, Arthur. É um prazer estar aqui com vocês. Isabela e Daniel, prazer dividir o painel aqui com vocês. Bom, eu sou o Luiz Oliveira, sou responsável pela Pinco no Brasil. Muitos investidores já conhecem a gente. Basicamente, a Pinco é uma gestora global. A gente tem 50 anos de vida, né? Já passamos por muitas e muitas crises aí. A empresa foi fundada em 1971 na Califórnia, e depois de 25 anos com um único escritório, a gente começou um processo de expansão internacional. Atualmente, a gente tem presença em 15 países, através de 20 escritórios. E aqui no Brasil, a gente tem presença desde 2012. O primeiro fundo que a gente lançou aqui no Brasil, ele é de 2016. E a gente tem uma parceria aí de muito longa data com a XP. A gente é um dos principais players aí na parte de feeder funds, né, de veículos que investem virtualmente 100% no exterior. O nosso foco global é renda fixa. A Pinco, ela é conhecida pelo nosso processo de investimentos, pelas pessoas, pelos profissionais de investimentos que trabalham na empresa.
mas o nosso DNA é renda fixa global. É o que a gente faz há 50 anos, é o que a gente faz muito bem, é o motivo pelo qual a gente é respeitado globalmente, e é um prazer aqui dividir as nossas visões do mercado de renda fixa com vocês hoje. Luiz, já aproveitando esse gancho, e você colocou essa exposição global hoje que a Pinco tem, acho que o nosso cliente da XP hoje, ele gostaria de entender um pouquinho por que investir na renda fixa offshore. O Brasil tem taxas de juros tão altas se comparado com outros países. Quais são essas diferenças? O que ele está ganhando em investir em renda fixa fora do país? Essa é uma das perguntas que eu mais gosto de responder. Obrigado pela pergunta, mas basicamente eu acho que o investidor brasileiro está ficando cada vez mais sofisticado, né? Eu acho que a XP tem um papel importantíssimo nessa trajetória. Acho que com juros muito altos aqui no Brasil, os investidores se acomodaram e acabaram investindo muito em títulos públicos aqui no Brasil, ou CDBs de bancos de primeira linha, etc. E ao longo do tempo, né, com a educação financeira, com a XP, por exemplo, oferecendo novas estratégias, abrindo e democratizando o mundo de investimentos, acho que os investidores estão cada vez mais interessados aí em buscar alternativas de investimentos. Por que investir em renda fixa no exterior? Simplesmente porque você não quer se limitar. Quando você pega o mundo internacional de renda fixa, a gente está falando de um mercado de 110 trilhões de dólares. Só para colocar em perspectiva, muita gente fala do mercado de renda variável lá fora. O mercado de renda variável global é de 65 trilhões de dólares. Em outras palavras, o mercado de renda fixa ele é uma vez e meia o mercado de renda variável. E acho que existia antigamente um preconceito de que renda fixa no Brasil era basicamente CDI, né? Primeiro, renda fixa no Brasil não é só CDI, né? Você pode tomar risco de taxa de juros, você pode tomar risco de crédito, você tem outras coisas que você pode fazer. Quando você pega o mercado internacional, o número de de estratégias que você pode adotar na sua carteira acaba sendo gigantesco. Então, você tem toda a parte de papéis soberanos, você tem toda a parte de papéis de crédito, grau de investimentos, você tem a parte de papéis de crédito que são de high yield, né, que não tem grau de investimentos, você tem toda a parte de emergentes, você tem toda a parte de crédito estruturado, que pode ir desde hipotecas, ativos, asset-backed securities, e por aí vai. Então, é um mercado gigantesco com tremendas oportunidades e um gestor experiente, como é o caso da Pinco, ele consegue explorar essas oportunidades ao longo do tempo. E mais do que isso, ele é um mercado extremamente dinâmico, né? Diferente do mercado de renda fixa, que você acaba tendo um IPO aqui e ali. Recentemente no Brasil você está tendo uma enxurrada de IPOs, mas historicamente a média de IPOs por ano é pequena. No mercado de renda fixa, na média, você tem as empresas vindo para o mercado a cada 5 anos para renovar e reemitir seus títulos, né? Normalmente as empresas emitem dívidas de 5 anos, isso significa, na prática, que 20% do mercado tem turnover. Então, você tem um mundo de oportunidades ali surgindo o tempo todo. Então, o gestor experiente ele consegue capturar ali essas oportunidades, encontrar boas ideias de investimentos, qualquer que seja o cenário, seja juros subindo, seja juros caindo. Então, no final do dia, né, os objetivos principais pelos quais o investidor investe no exterior são, primeiro, diversificar, que é o conceito mais básico do mundo, né, que todo mundo entende, mas também para tentar ganhar dinheiro. E o mercado de renda fixa ele tem muitas oportunidades lá fora para isso. Aproveitando esse gancho de diversificação que você está colocando, queria perguntar para a Isabela, assim, nessa carteira global de investimentos diversificada, qual que é o diferencial de um fundo desse completamente diversificado, tendo ativos globalmente? O que esse fundo tem de ganho? Assim? O que a gente pode mensurar nesse ganho? Acho super importante isso que o Luiz falou, né? A gente sempre falou de investimento no exterior, essa diversificação, como, né, você tem baixa correlação com os ativos locais, mas é reforçar que a busca aqui é por retornos atrativos, né? E acho que se a gente pensar, a gente vive num ambiente de juros baixos no mundo inteiro, aqui no Brasil também baixo, vídeos nosso, né, o nosso histórico, mas é importante ressaltar que isso não significa um potencial baixo de retorno, né? Então, quando a gente olha a renda fixa global, a gente tem que considerar, obviamente, o retorno da renda, mas também o retorno do preço e da moeda.
Então, se a gente pensar em 2020, por exemplo, dívida de alta qualidade global teve um retorno de 10% em dólar, né? Então, não necessariamente quando está num ambiente de baixa taxa de juros, você tem um retorno baixo também. Isso não é o que acontece. E quando a gente olha a renda fixa global, acho que a gente vai pensar o investimento, seja preservação de capital, seja renda, seja diversificação. Acho que para aqueles investidores brasileiros que estão buscando uma diversificação global, com uma volatilidade talvez um pouco mais controlada, fundos de renda fixa são, né, uma excelente opção de investimento. E como, novamente, reforçando um pouco do que o Luiz falou, é um mercado muito vasto, muito diversificado em subclasses, né? Então, a gente está falando aqui de dívida de países emergentes, high yield, que eu acho que depois o Daniel pode falar um pouco mais até, títulos securitizados, títulos soberanos. Então, acho que o mais importante que eu diria no ambiente que a gente vive hoje, né, nesse cenário, é buscar um gestor ativo. E aqui nesse painel estamos falando com 3 gestores ativos, né? Porque existe, quando a gente fala em renda fixa, acho que existe um debate muito grande em relação em torno da inflação nos Estados Unidos e qual o patamar da taxa de juros, né? E se a gente vê uma tendência de inflação mais alta, com uma normalização de política monetária, isso deve resultar em taxas de juros mais altas. E aí acho que você tem um conjunto diferente, talvez, de vencedores e perdedores do que a gente viu na expansão passada. Então, acho que o investidor em renda fixa ele tem que olhar um gestor ativo, talvez no curto prazo pensar em portfólios que consigam navegar na sensibilidade, né, de taxa de juros, mas, novamente, acho que aqui é uma excelente oportunidade para diversificar e para buscar um retorno atraente, né, com o nosso portfólio local. Legal, legal. Com certeza, aproveitando esse gancho, Daniel, assim, dado essa normalização de política monetária americana, que a gente não sabe ainda quando exatamente vai acontecer, mas pensando nesse cenário macro de normalização de taxa de juros, como você vê esse cenário de spread de crédito nos Estados Unidos? Qual seria essa caixinha dentro da renda fixa que melhor performaria? Como se comportariam aí high yields americanos? Tenta dar uma pincelada para a gente em cima disso, por favor. Com certeza, obrigado, Arthur. E pegando o gancho dos excelentes comentários, tanto do Luiz como da Isabela, eu acho que, voltando à pergunta original, a diversificação, que é uma palavra só, mas significa tantas coisas, é super importante. Nessa parte de diversificação, e já indo para o ponto de high yield, o que você, como investidor brasileiro, por exemplo, consegue na hora de investir no exterior ou de investir com gestor de renda fixa internacional? Nessa parte de diversificação, além de nomes, além de diferentes emissores, você também consegue diversificar esse ciclo temporário, por exemplo, que existe hoje entre as altas de juros que estão acontecendo no Brasil neste momento e as altas de juros, a previsão de juros ainda baixos, mas para subir um pouco mais para frente do lado do cenário americano. Então, como isso pega dentro da parte de high yield, especificamente, que é a carteira que a gente tem, por exemplo, dentro do nosso fundo disponível na XP. O que a gente viu desde o ano passado, graças aos fortes estímulos que o Banco Central americano injetou aqui na economia americana e, posteriormente, 2020 e 2021, essa recuperação da economia americana, a gente observa os spreads, que significam basicamente medir o risco, a média de risco corporativo dos emissores em relação a riscos a créditos de baixo risco, que os spreads realmente estão diminuindo. Na verdade, eles estão em níveis super baixos. Para ser específico, a gente está vendo níveis mínimos que a gente só viu em 2007, em 2011, numa média por debaixo ou perto de 1%, e com uma previsão, um consenso aí de mercado dos analistas de observar esse spread de high yield continuar baixo até meados do ano que vem.
que você ganha com uma redução dos spreads ativos de high yield americanos corporativos, no caso, conseguem ser atrativos por dois principais motivos. O primeiro é que a média de juros aí que você consegue no mercado de high yield americano hoje está perto de 3,5%, 4% em dólar. É uma rentabilidade super atrativa se você pensar que na contraparte os spreads estão, de novo, em níveis super baixos. E outro ponto que está relacionado a toda essa parte de diversificação, tanto do Luiz, da Isabela, e da gestão ativa, é a parte de duration, né, que a gente chama que é a sensibilidade, digamos, dos ativos de renda fixa a esses movimentos de taxa de juros, a essas coisas que podem acontecer tanto no Brasil como nos Estados Unidos de aumentar a taxa de juros. Essa sensibilidade de ativos de renda fixa na parte internacional, ela é diferente nas classes de ativos. Os treasuries, eles têm duration mais longa, os títulos de investment grade, que a gente chama que são de baixo risco, tem uma duração um pouco mais curta, e a parte de high yield tem uma duração bem mais curta, aproximadamente de 4 anos, como a gente chama. O que isso significa? Isso significa que essas classes de ativos, elas permitem você diminuir a exposição ao risco de movimentos na taxa de juros com a sua carteira de renda fixa. No Brasil, você consegue fazer isso com títulos pré e pós, mas internacionalmente, você consegue, dentro das diferentes opções de renda fixa, você consegue mudar seu portfólio dependendo do que está acontecendo no cenário de juros. Então, por exemplo, hoje em dia, a parte de high yield ela tem um duration mais baixo em relação às outras classes de ativos, porém está menos exposto a movimentos nas taxas de juros e ajudado pelos spreads baixos, mais ou menos por aí. Muito legal a explicação, Daniel. Aproveitando que a gente falou de diversificação, de ter um portfólio internacional, eu queria levantar uma pergunta aqui, até para o nosso cliente da XP entender um pouquinho. Quando o cliente está aplicando nesse fundo de renda fixa internacional, como é que fica a questão de exposição cambial? Ele está tendo exposição cambial, ele não tem exposição cambial, redeada essa exposição cambial no fundo? Quem pode me ajudar com essa questão? Não sei, o Luiz está balançando a cabeça ali, vou pedir para ele me ajudar. Claro, Arthur. Bom, no caso da PINCO, nós temos os dois tipos de veículos, né? Nós temos o veículo com exposição cambial e o veículo com hedge de moeda. Mas sua pergunta ela é muito boa, né? Porque muitas vezes os clientes falam, bom, o que eu devo fazer? Cada estratégia ela pode ter um objetivo diferente na carteira do cliente, né? Quando você faz a proteção cambial, né, o que nós aqui do mercado financeiro chamamos de hedge de moeda, você não está exposto ao dólar, então você não está exposto àquela oscilação, né, e o real varia muito em relação ao dólar, e você acaba capturando uma boa parte do diferencial de juros entre Brasil e Estados Unidos, né? E esse diferencial, hoje ele é bastante grande, né, e potencialmente com subida de juros aqui no Brasil, numa velocidade muito mais alta do que uma potencial subida de juros lá fora, esse diferencial vai ficando cada vez mais atrativo. Então a ideia ali é que quando você faz o hedge de moeda, você captura uma boa parte desse diferencial de juros e você ainda adiciona o yield, né, ou o retorno potencial do fundo lá de fora. Então é como se você pegasse o fundo lá de fora e desse uma turbinada pelos juros brasileiros. Em geral, os clientes usam essa estratégia para compor a parcela de renda fixa local. Então imagina um investidor que aqui no Brasil ele vai ter um portfólio super diversificado, ele vai investir em ações, ele vai investir em multimercados, renda fixa local. Por que não você ter um pouco de renda fixa internacional capturando essa parte de juros aí que a gente consegue capturar com hedge de moeda? Então, essa é uma alternativa interessante e você acaba tendo uma correlação baixa com ativos no Brasil. Então, é uma forma de você ter retornos atrativos e sair um pouco do risco Brasil. Lembrando que ano que vem a gente vai ter eleição, né? E isso aí pode gerar volatilidade no mercado. O fundo com exposição cambial, ele normalmente é utilizado pelos clientes para compor a parcela offshore e para diversificar um pouco a carteira. Em geral, a exposição de moeda te dá uma correlação negativa. É o seguinte, quando as coisas vão bem no Brasil, o real fica forte e o dólar vai mal. Quando as coisas vão mal no Brasil,
o dólar fica muito forte, como aconteceu recentemente na crise do Covid, por exemplo, que o real desvalorizou bastante. Então, em geral, os clientes, quando eles investem em renda fixa internacional com exposição cambial, eles querem ter essa parte de correlação negativa que a moeda dá. Então, muitas vezes, ele pode ser utilizado também até como um hedge de moeda. Esse é um ponto importante, né? No mercado internacional, renda fixa e renda variável tem correlação negativa, né? Então, quando a bolsa está indo mal, provavelmente renda fixa está indo bem e vice-versa. Aqui no Brasil, a correlação entre renda fixa e renda variável normalmente é positiva. Quando a bolsa cai muito, a curva de juros no Brasil abre e você perde dinheiro nas duas pontas. Então, os clientes normalmente recorrem a componente de dólar para essa proteção. Na minha visão, tem espaço para os dois. É claro que você tem que entender seu objetivo de retorno, sua tolerância a risco, como é que seu portfólio está montado, mas você tem espaço para os dois. Ótima resposta, obrigado. Queria aproveitar aqui o espaço, acho que é interessante a gente falar um pouco de produto, né? A gente está com 3 casas sensacionais no painel. Queria que cada um falasse um pouquinho dos produtos que a gente tem na plataforma da XP. Se a Isabela puder começar, por favor, o que o JP Morgan Asset tem na nossa plataforma, por favor. Ótimo. O JP aqui no Brasil, na plataforma da XP, são diversas estratégias, desde fundos de renda fixa a fundos balanceado, macro, ações de China, de Ásia, mercados emergentes. Então, uma gama bem completa para construir o portfólio do investidor. Especificamente falando do nosso fundo de renda fixa, é o fundo Global Bond Opportunities. É um fundo, a gente chama aqui de Best Ideas, né? São as melhores ideias de investimento dentro do universo de renda fixa. Esse é um fundo gerido pelo CIO do Asset globalmente, ou seja, pela principal figura na gestão de renda fixa dentro do JP Morgan. Ele vai olhar todo o universo, ele vai buscar essas melhores ideias, então um universo de mais de 15 setores, são mais de 50 países, então uma carteira bem diversificada, global, né? Então a gente está falando aí de crédito, high yield, de investment grade, de mercados emergentes, de títulos soberanos, com ou sem exposição à moeda lá fora. Então, do ponto de vista do investidor brasileiro, pense como um fundo multimercado, juros e moedas, né? Moedas é uma parte pequena da carteira, porque, né, o objetivo é você ter uma volatilidade, como eu falei, mais controlada no fundo de renda fixa. E eu acho que o mais importante, ele tem a sensibilidade, o dinamismo para navegar, né, para ter, vamos falar, selecionar ativos e setores e ter uma alocação mais conservadora em períodos de incerteza de mercado e também, taticamente, mover as posições quando a gente vê, enfim, mais opções aí no mercado a um preço interessante. Então, é uma estratégia redeada para reais, então o investidor brasileiro que investir nesse fundo aqui, ele não vai ter exposição ao dólar nessa carteira, então com uma volatilidade um pouco mais controlada. Ele é um fundo que a gente chama aqui de total return. Então, com histórico aqui, enfim, um histórico desde 2013, e acho que utiliza, né, vai se capitalizar de todo o arcabouço de pesquisa do banco, né? Então, hoje são mais de 270 especialistas de investimento em renda fixa, né, olhando para uma carteira como essa. Então, fica aqui a provocação para quem não conhece essa estratégia do JP Morgan, entrar aí na plataforma e conhecer um pouco mais. Legal. Daniel, por favor, se puder falar um pouquinho do produto. Com certeza, eu mencionei brevemente antes, a gente, por enquanto, tem lançado um fundo em 2020, então, obviamente no pipeline a gente está discutindo diversas estratégias internacionais que a gente tem para trazer no Brasil. O fundo que a gente tem hoje é um fundo de geografia americana, investindo 100% nos Estados Unidos, com uma alocação estática 1/3 a títulos americanos de high yield, né, de alto rendimento, 1/3 de títulos conversíveis, que é uma classe de ativos provavelmente menos conhecida no Brasil, e 1/3 de ações nos Estados Unidos, com foco em growth, e nessa parte de ações a gente faz uma gestão ativa aí com lançamento coberto de opções. Para falar brevemente do produto e do time, esse fundo ele tem um histórico de 14 anos, começou nos Estados Unidos em 2007 e em offshore em 2011. A gente administra
nele globalmente 47 bilhões de dólares, então uma estratégia super consolidada e bastante grande, disponível em várias moedas e domesticamente em diferentes países. E, de novo, disponível na XP, com cota redeada, que nem a Isabela falou, isso permite o investidor estar investido no fundo sem ter essa exposição ao movimento entre dólar e real. E o nosso produto, foco de novo, ele é um multimercado com essa combinação de classe de ativos permite ter uma alocação de multimercado um pouco mais arrojado. A gente tem um histórico de volatilidade próximo a 10 e retornos um pouco balanceados, sem ter um benchmark de bolsa ou específico. A gente, como foco similar ao que a Isabela falou, um pouco de total return, e de entregar aos investidores retornos consistentes, com uma exposição relativamente diversificada ao mercado americano, com uma volatilidade menor que índices de bolsa como o S&P. Legal, obrigado. Luiz, por favor. Bom, basicamente a Pinco tem 3 estratégias na plataforma da XP, uma que é super consolidada, que é a estratégia Pinco Income, que basicamente é um fundo de renda fixa global, flexível. A referência econômica de retorno aqui no Brasil, da versão redeada, é de CDI mais 3,5% ao ano, volatilidade esperada algo em torno de 3% a 5%, e por ser uma estratégia internacional, você deve ter uma correlação baixa ali com ativos no Brasil. Segunda estratégia, a Pinco Income Dólar, que é basicamente a mesma estratégia, só que com exposição econômica. Então, basicamente, o que muda ali é que a referência de retorno é dólar mais 4,5% a 5% ao ano. A volatilidade, evidentemente, vai ser dominada pela moeda, então vai ser uma volatilidade um pouco mais alta. Mas por ter exposição cambial, normalmente você tem a correlação negativa com ativos aqui no Brasil. E, por fim, nós temos a estratégia Global Financial Credit, que é uma estratégia só de crédito, focada em instituições financeiras, referência econômica de retorno CDI mais 4% a 6% ao ano, volatilidade esperada entre 6% e 10%, e também por ser uma estratégia redeada e por ser uma estratégia de investimento no exterior, é esperado que você tenha uma baixa correlação ali com ativos no Brasil. Bem legal. Obrigado. Em nome da XP, eu queria agradecer a presença de vocês aqui nesse painel. Acho que o painel ficou extremamente interessante, não só para cliente, mas para assessor entender o que cada uma das casas tem na nossa plataforma, por que de ter renda fixa. Acho que foi muito válido. Queria agradecer pelo tempo de vocês aqui. Obrigado e até o próximo painel. Obrigado a Obrigada. vocês.